Olá, boa tarde. Ótimo início de semana para você. 5 de novembro, o NT Sul está no ar com os principais destaques desta segunda-feira. E segunda é dia de colocar a dieta para funcionar, não é mesmo? Que tal se render às plantas comestíveis? A gente te ensina tudo sobre as chamadas punks. Elas acabam ocorrendo dentro do pátio, é super fácil você encontrar. A gente só pede que tome alguns cuidados, né, de identificação para ter certeza que você está comendo uma planta que ela é comestível, que alguém já testou, que já fez receitas com ela, mas é comum assim. Delegacias de Porto Alegre registram mais de 30 casos do golpe do book fotográfico em idosas. O esquema começa com aliciadores que abordam principalmente senhoras na casa dos 70 anos. Mesmo que a vítima não queira o book fotográfico, eles acabam apelando para a autoestima, oferecendo brindes e elas chegam aos estúdios fotográficos. Só que lá o golpe vai além do estelionato. Animais têm muitas doenças comuns aos seres humanos. A epilepsia é uma delas. Eu convido vocês a assistirem no Vida Animal o que é epilepsia em cães. Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, em Taquara, completa 90 anos de história. Fundada em 1928, a instituição, ao longo do tempo, colheu muitos bons frutos e vitórias. Também passou momentos difíceis, quando foi atingida por um tornado em 2015. O furacão abalou apenas as estruturas físicas do local, não a confiança e a determinação de funcionários que trabalham arduamente aqui para levar essa história adiante. Na tarde de ontem, aconteceu o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. De acordo com informações do Ministério da Educação, a primeira prova teve o menor índice de abstenção da história, 24,9%. Dos 5.513.749 inscritos, foi constatada a presença de 4.139.319 candidatos, o equivalente a 75,1%. No ano passado, a abstenção foi de 29,9%. Na primeira fase, os candidatos fizeram a prova de redação, ciências humanas e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias. No próximo domingo, dia 11, a prova será de ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. O MEC já divulgou o gabarito com as respostas das provas na manhã de hoje. A divulgação dos resultados oficiais acontece dia 19 de janeiro de 2019 e pode ser conferida no site enem.inep.gov.br/participante ou pelo aplicativo Enem 2018. A matrícula de novos alunos que pretendem estudar na rede pública municipal de Cachoeira do Sul deve ser feita diretamente na escola de interesse. As vagas são ocupadas por ordem de chamada e as matrículas começam em 3 de dezembro. A Secretaria Municipal de Educação publicou edital com as regras e critérios de seleção para o ano letivo de 2019. A coordenadora do setor de assistência ao educando da SMED, Aimara Carlos, garantiu que os pais ou responsáveis precisam ficar atentos aos prazos. E no caso dos alunos novos do ensino fundamental, as vagas serão preenchidas por ordem de matrícula e não por maior idade dentro da faixa etária, como acontece com os alunos da educação infantil. Os alunos que já estiverem matriculados na educação infantil serão automaticamente matriculados no primeiro ano daquela mesma escola, se assim o desejarem. Mas os alunos novos que estavam numa escola de educação infantil e não uma escola de ensino fundamental, esses encerraram a etapa da educação infantil e agora iniciam então a etapa da educação fundamental, primeiro ano. Estes alunos que vão ser novos nas escolas de ensino fundamental, estes devem procurar as escolas a partir do dia 3 de dezembro e estes, sim, os alunos novos para o primeiro ano do ensino fundamental.
este será por ordem de chegada nas escolas. Como que funciona quanto ao endereço da escola? Precisa ser próximo à residência? O que a nossa lei prevê é que seja preferencialmente próximo à residência do aluno. Se isto for possível, diante do comprovante de endereço, o pai então vai ter essa vaga disponível. Se não for possível naquela escola, que seria a primeira alternativa do pai, diante de uma impossibilidade de vaga nesta, que seria a mais próxima, ele deve procurar então a secretaria e nós vamos propor para este pai novas ofertas de vaga no ensino fundamental em uma outra escola então que esteja na zona de abrangência do local onde ele mora. A supervisora do Sesquinho, Amanda Borges, mandou uma informação pelo nosso WhatsApp. A Escola de Educação Infantil encerra hoje, 20 horas, as inscrições para o ano que vem. Restam 6 vagas para crianças de 5 anos, pagantes e bolsistas em turno integral. Qualquer dúvida, basta procurar o SESC. O endereço é na Rua 7 de Setembro, 1324, e o telefone é o código de área 51 3722 3315. E atenção, idosos! As delegacias de Porto Alegre registraram mais de 30 casos do golpe do book fotográfico. Mulheres idosas são os alvos dos estelionatários. Idosas são vítimas de golpe do book fotográfico, que custa de R$300 até R$4.000 em Porto Alegre. Desde o ano passado, 33 ocorrências foram registradas na Delegacia do Idoso e outras DPs da capital gaúcha, contabilizando prejuízos de R$50 mil. A atividade em si é lícita. O crime está na forma como o serviço é vendido. O esquema começa com aliciadores que abordam principalmente senhoras na casa dos 70 anos. Mesmo que a vítima não queira o book fotográfico, eles acabam apelando para a autoestima, oferecendo brindes e elas chegam aos estúdios fotográficos. Só que lá o golpe vai além do estelionato. No momento em que elas terminam a sessão de fotografias e pedem para ir embora, pedem o seu brinde para ir embora. E daí, neste momento, lhe é apresentada a fatura do serviço. E aí, nesta situação, o golpe ele passa a ter uma outra característica, porque as vítimas são extorquidas, não só pelo valor exorbitante das fotos, como elas são coagidas a pagar por um serviço de fotografia que elas não contrataram. E o valor varia conforme a capacidade financeira da vítima. Nós tivemos vítimas que perderam até R$4.500. E se a vítima se nega a pagar, aí vem um indivíduo do sexo masculino que a coage a abrir a bolsa, abrir a carteira, olhar dentro, a tirar os cartões, a inserir na máquina e digitar a senha. E nesse momento, o que as idosas dizem? A gente acaba fazendo isso porque a gente se dá conta que está errado, mas a gente faz por medo de não poder sair mais de lá. A minha família não sabe onde é que eu estou, o que eu estou fazendo, eu só quero que esse pesadelo acabe e que eu possa ir embora de uma vez. Em salas discretas de 15 prédios, todos no centro histórico de Porto Alegre, a operação 15 por 21 cumpriu mandatos em 6 empresas suspeitas. O objetivo foi reunir provas materiais para comprovar o delito, já que as idosas geralmente não têm contratos ou até mesmo retiram o book fotográfico. A Polícia Civil recolheu computadores, máquinas de cartão de crédito, centenas de fotos e frascos de perfumes, porque algumas vítimas referiram o uso com um suposto fim psicoativo. Além dessas fotos, algumas que nós já olhamos ontem, a gente já identificou algumas nossas vítimas, né? Mas tem também muitas outras mulheres ali que a gente não conhece, muitas outras idosas, né? Então, que a gente espera que venham agora, que a gente consiga fazer essa identificação. A seguir, os 90 anos do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, em reportagem especial. Fundada em 1928, a instituição, ao longo do tempo, colheu muitos bons frutos e vitórias. Também passou momentos difíceis, quando foi atingida por um tornado em 2015. O furacão abalou apenas as estruturas físicas do local, não a confiança e a determinação de funcionários que trabalham arduamente aqui para levar essa história adiante. E a gente te ensina tudo sobre as punks, as plantas comestíveis. Elas acabam ocorrendo dentro do pátio, é super fácil você encontrar. A gente só pede que tome alguns cuidados, né, de identificação, para ter certeza que você está comendo uma planta que ela é comestível, que alguém já testou, que já fez receitas com ela, mas é comum assim.
Animais têm muitas doenças comuns aos seres humanos. A epilepsia é uma delas. Eu convido vocês a assistirem no Vida Animal o que é epilepsia em cães. No início da tarde de ontem, um helicóptero da Brigada Militar sobrevoou Cachoeira do Sul. A ação faz parte da Operação Paz no Interior, que acontece de 1º a 10 de novembro. A ação é desenvolvida pela Brigada Militar em todo o Rio Grande do Sul, com o objetivo de prevenir ações criminosas contra agências bancárias nos pequenos municípios do estado. Estão sendo realizadas ações em mais de 50 pontos na área de ação do 35º BPM. Neste domingo, a operação contou com o apoio dos batalhões de operações especiais, Batalhão de Aviação da Brigada Militar e com o apoio de efetivo do 2º Batalhão de Operações Especiais de Santa Maria. A atuação do Batalhão de Aviação da Brigada Militar, além de dar suporte à operação, teve o objetivo de realizar levantamento e mapeamento de locais considerados relevantes. A operação continua até 10 de novembro e poderá haver novas atuações na região. Cães e gatos estão sujeitos a ter várias doenças comuns aos seres humanos. A epilepsia é uma delas. A doença neurológica afeta o sistema nervoso central do animal, que apresenta crises convulsivas. O médico veterinário Edson Salomão explica essa patologia pra gente. A epilepsia canina é uma doença muito comum e bem mais frequente do que as pessoas imaginam. Muitas vezes ela se manifesta de uma forma assim bem lenta, bem calma e que não produz grandes alterações no animal de estimação. Então os proprietários de cães têm que estar atentos para mudanças de comportamento, para espasmo, incoordenação motora, são sintomas que pode identificar, né, que o animal está com um início dessa doença. Então a epilepsia, o que ela é? Resumindo assim, ó, é uma anormalidade nas descargas elétricas no cérebro do animal, assim como nas pessoas, e produz então espasmos e esses ataques epiléticos que o animal pode, dependendo a gravidade do caso, ser bastante triste de ver o animal assim se retorcendo, babando, e as pessoas ficam em pânico quando dá esse ataque. Então existem, dentro desse processo, tratando-se dessa doença, nós podemos dizer que existe a primária, que é a genética, né? Então o animal já nasce com esse problema, então esses animais não devem ser colocados em reprodução, porque se é transmissível assim, se é uma forma genética, ele pode transmitir para os seus descendentes. Então todo cão epilético a gente não sugere que seja colocado em reprodução, porque ele pode causar, a sua prole pode vir a ter essa doença. Não quer dizer que todos têm, mas pode vir, tem mais chance de ter. Então a primária é a transmitida geneticamente e geralmente a partir dos 3 anos é que surgem os ataques epiléticos, né? E a forma secundária pode ser em qualquer idade. O que causa isso? Traumas, são lesões, acidentes, batidas principalmente fortes na cabeça ou envenenamentos. Pode causarem esse problema do animal ter essa enfermidade, né, que consiste nesses ataques, como o mesmo sintoma que dá nas pessoas, né? Então, essa doença, o animal, desde que tratado, ele pode ter uma vida normal, pode viver, ele vai gostar de passear com o dono, tudo. Só que as pessoas devem ter mais atenção, procurar não deixar esse animal muito tempo sozinho, acertar a dose do medicamento, né? Levar até o seu médico veterinário de confiança para que ele indique um medicamento que seja eficaz. E é muito importante saber que esse medicamento
ele demora alguns dias até começar a agir. Então as pessoas dão o remédio e no outro dia deu ataque. Diz, o remédio não funcionou. Não, tem que esperar no mínimo uma semana. Depois, deve-se, juntamente com o médico veterinário, conseguir uma dose que seja eficaz. O animal que toma esse remédio, né, para a epilepsia, indicado pelo médico veterinário, vai chegar a um ponto que ele não vai ter mais esses ataques, né, que são muito tristes, principalmente de quem está assistindo essa cena. E muitas vezes o pessoal pergunta o que fazer quando um cão tem um ataque epilético, porque tem várias formas. Tem uns leves que não dá nada, o animal só fica tonto, em coordenação motora, salivando, e tem as formas mais graves em que o animal cai de lado no chão e fica com as pernas espichadas, assim, tipo uma tetania. E o que fazer nesses casos? Na verdade, não tem muito o que fazer, a não ser proteger o animal para ele não se machucar. Muitas pessoas tentam enfiar a mão na boca para segurar a língua, que ele pode engolir a língua, ele pode morder a língua, mas não é melhor até não colocar a mão na boca do animal, porque a pessoa pode se machucar. O que se deve fazer é colocar o animal de uma maneira que ele não se machuque. Se tiver um cobertor ou um colchão colocado do lado, para que quando ele estiver se debatendo, ele não fique sujeito a traumas dele mesmo se bater contra uma parede ou bater numa mesa e cair um objeto por cima. Então as pessoas têm que cuidar e dentro de alguns minutos essa crise passa, o animal fica tonto, volta ao normal e às vezes demora meses para voltar a ter esse ataque. Então tem casos que o animal começa com ataques mais frequentes, às vezes tem ataques diários. Aí, nesse caso, as pessoas, os proprietários, já ficam bastante nervosos e procuram logo o médico veterinário. Mas, se eles tivessem observado antes, eles poderiam fazer um tratamento mais eficaz. Então, pessoal, vamos prestar atenção nos nossos animais de estimação. Qualquer sintoma, salivação, incoordenação motora, mudança de comportamento, esses pequenos ataques já é um indício de que esse animal tem uma anormalidade e deve ser levado ao médico veterinário. Lembre-se que, se bem tratado, o cão epilético ele pode ter uma vida normal, né, tranquilamente como qualquer outro cão, bastando apenas certos cuidados. De não deixar muito tempo sozinho, cuidar para não fazer atividades físicas, brincar com ele na piscina, o cão de caça não ir caçar quando o animal estiver tendo crises que elas não estiverem sob controle. No mais, ele pode ter uma vida normal. Vamos prestar atenção então nos nossos animais de estimação. Até a próxima. Segunda-feira é o dia oficial de começar a dieta que a gente tanto promete, não é mesmo? E que tal se render às plantas alimentícias não convencionais? Dente de leão, urtiga, serralha e funcho são alguns exemplos de vegetais com uma ou mais partes comestíveis, mas que ainda não estão incluídos no cardápio cotidiano. As chamadas punks podem ser a diferença para o enriquecimento nutricional. No Brasil, são quase 10 mil plantas comestíveis presentes em hortas e até mesmo nas ruas das grandes cidades, que a gente nem imagina que podem se transformar em pratos coloridos e cheios de sabor. Coloridos que enfeitam jardins de maneira espontânea, como estas famosas azeidinhas, rosas ou amarelas. Isso foi apenas um exemplo. O Lua Freitas é estudante do curso de agronomia na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e no campus de Cachoeira do Sul desenvolve um trabalho sobre as punks, plantas alimentícias não convencionais. A gente acaba comendo sempre as mesmas coisas, e sendo que a gente tem grande disponibilidade de outras plantas que podem ser comestíveis, que você pode comer a folha ou você pode comer a flor,
o rizoma, né, como a taioba aqui, ou outras partes, até outras culturas. Por exemplo, a banana, o pessoal come só a banana, sendo que a casca é comestível, o palmito interno é comestível, e assim, o coração, que é a parte masculina também da banana, também é comestível. A gente tem que aproveitar essas plantas que a natureza acaba nos fornecendo e a gente acaba não comendo sempre as mesmas coisas, né? Já aprendemos que as punks podem ser hortaliças, flores, grãos e até tubérculos. E como não são produzidas em larga escala, geralmente são livres de agrotóxicos, o que deixa tudo muito melhor. A nutricionista Geisele Varaschini confirma esta teoria. Essas plantas, então, elas são mais resistentes e dispensam o uso de fertilizantes e, consequentemente, não precisam usar agrotóxicos, né? Elas são livres de agrotóxicos, então elas são muito benéficas para a nossa saúde e para o nosso organismo. E também, além disso, na maioria das vezes, e em quase todas elas, existe muita quantidade mesmo de vitaminas, minerais, proteínas nelas também, e que é uma coisa que muitas vezes a gente pede para alguém capinar, e não é utilizado, né? Dispensa, coloca fora, e seria algum alimento que a gente poderia estar usando no nosso dia a dia. Algo comum para este chefe de cozinha. Matheus Santos usa várias delas em um dos restaurantes que trabalha. E sobre a aceitação. Quando vai no prato, alguma pessoa ou outra deixa de lado, porque acha que não dá para comer. Mas se está no prato, pode comer, deve ser comido. Mas aos poucos as pessoas estão conhecendo, sim. Estão se permitindo conhecer e comendo, sim, experimentando mesmo. Por escolha dele, a gravação foi neste viveiro de punks, um local que a maioria das pessoas chama de terreno baldio, cheio de mato. Nada disso garante o Luan. Ali, o projeto tocado por ele e outros colegas da UERGS, com orientação da professora Fernanda Ludwig, pode ser visto e tocado. Local de colheita para ele e o chefe. Então aqui a gente tem uma folha de serralha, ela tem essa haste dela, né? A gente come as folhas dela, tem grande quantidade de cálcio, a gente pode incorporar na nossa alimentação aí as pessoas que são intolerantes, né? Então são muitas dessas plantas podem ser substituídas, podem ser incorporadas no dia a dia. Se você for no pátio da sua casa, for observar, você vai ter bastante punk elas acabam nascendo, ocorrendo, elas indicam muitas coisas, então são plantas que, se você tem um solo descoberto, elas vêm primeiro, indicando, por exemplo, a serralha, ela é indicadora de solo adensado, né, de um solo mais pobre. Já o caruru, quando ele nasce, ele já indica que o solo tem bastante matéria orgânica, que ele é um solo adensado também, mas é um solo mais rico. Então essas plantas elas acabam ocorrendo dentro do pátio, é super fácil você encontrar. A gente só pede que tome alguns cuidados, né, de identificação, para ter certeza que você está comendo uma planta que ela é comestível, que alguém já testou, que já fez receitas com ela, mas é comum assim. O grupo de extensão e pesquisa em plantas alimentícias não convencionais ajuda na identificação e também dá receitas. Basta solicitar na página do Facebook. O nome é G-Punk. O que se come? Folha, caule, às vezes se come tudo, então tem uma receita com caule, uma receita com folha, uma receita com fruto, como o doce de mamão do mato que tem aqui para experimentar hoje, tem suco de butiá, suco de amora do mato, a gente fez para o pessoal experimentar e ver que realmente dá para fazer, como fazer e levar esse mundo afora, né? Esta obra ficou conhecida como o Dicionário das Punks e dela são retiradas dicas e receitas, como esta que a turma experimentou, de doce de mamão do mato. Parece com alguma coisa? Parece. Muito bom, muito agradável. Gostoso? Muito bom. Muito bom, bem gostoso. É um sabor parecido com algum outro alimento? Parecido com figo, eu achei. É bem parecido. Só ele é mais crocante. Gostei. Muito bom, diferente, mas assim, agradou o paladar, agradou mesmo. Parece com outro alimento? Lembra um pouquinho figo, né? Figo, uma mistura de figo com coco, mas é bem gostoso. Tem um cravo que ajudou bastante também, ficou muito bom. Tem um sabor especial. Tem um sabor especial. Valeu a pena provar. Outras, como a alface do mato, o consumo é simples. E é só colher, né? Dá pra comer ela in natura. Ó,
folha muito parecida, para analisar. E uma planta dessas rende muito. E quando tu encontra uma, tu encontra várias juntas assim, né? E o que precisa, se é que precisa fazer alguma coisa, é só lavar? Como que é pra... Essa aqui lava bem, dá para lavar com cloro, com vinagre, fazer o mesmo sistema como qualquer alface, né? Essas plantas, além delas terem uma grande quantidade de proteínas, vitaminas, minerais, fibras, elas também combatem aos radicais livres, né? Elas possuem antioxidantes que ajudam até mesmo a prevenção do envelhecimento. Quanto mais consumir, melhor, com certeza. E quanto ao doce de mamão do mato... É bom, bem interessante, sim. Vai fazer em casa ou vai pedir para a família fazer? Ah, vamos pedir, né? Não vai se arriscar. Não. Deixar pra quem sabe, né? O IACS, Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, completou ontem 90 anos de história. É quase um século de conhecimentos, lembranças, desafios e muitas vitórias. Uma instituição baseada na educação adventista que busca, por meio do ensino, criar laços e valores para uma vida toda. Você vai conhecer agora como se formou o colégio e por que ele se perpetua através de gerações. A reportagem é de João Paulo Ferreira. Chegar aos 90 anos com força, vitalidade e disposição para seguir adiante não é para qualquer um. O IACS, Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, sediado na cidade de Taquara, região metropolitana de Porto Alegre, tem sua trajetória iniciada em 14 de novembro de 1928. Após quase um século de vida, o local ainda faz brilhar os olhos de quem passou ou está por ali. Uma lembrança que eu nunca esqueci. Foi no dia da minha formatura, 1985, que eu recebi a oportunidade de escrever um texto para colocar no boletim da igreja daquele sábado. Esse foi o primeiro texto que eu preparei. E eu não tinha ideia de que aquele texto seria o começo de muitos e muitos outros textos que eu tive que escrever para revistas, para livros, até chegar a essa meditação, que é a meditação da igreja por ano de 2019, que eu espero que seja uma bênção para todos, mas isso começou com aquele texto lá no dia da formatura, no tempo que eu passei no IACS, lembranças que marcaram e construíram uma vida. É uma coisa assim, eu nem consigo ter uma palavra, sinceramente, o que vem à minha mente assim é gratidão. Minha mãe dizia assim, minha filha, quando você se aposentar, vai morar longe desse colégio para cortar cordão, mas não dá. Eu não me imagino fora daqui, se bem que quando eu vim para cá, eu vim chorando até aquela Ponte Grande ali. Eu não queria vir para cá, só que Deus estava preparando o meu caminho e eu não sabia. Quando eu olho para aquele prédio, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, assim, um dia ter que parar de trabalhar aqui, porque aqui é a minha casa. Nós estamos no IACS, o Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, em Taquara, no Rio Grande do Sul. Uma instituição que em novembro completa 90 anos. Fundada em 1928, a instituição ao longo do tempo colheu muitos bons frutos e vitórias. Também passou momentos difíceis, quando foi atingida por um tornado em 2015. O furacão abalou apenas as estruturas físicas do local, não a confiança e a determinação de funcionários que trabalham arduamente aqui para levar essa história adiante. Nós conversamos com alunos, ex-alunos, funcionários, pessoas históricas que conviveram e convivem o dia a dia do IACS. E é isso que nós queremos contar para você a partir de agora. Os primeiros passos do IACS aconteceram às margens do Rio dos Sinos, em Taquara. A instituição é fruto do sonho de um missionário adventista, Abraham Harder, e de sua esposa Mary Harder. Americanos vieram trabalhar no Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul. Os Harder tinham um sonho: fundar uma escola onde os alunos pudessem morar, trabalhar e estudar. O foco era encaminhar os jovens dentro dos princípios da educação cristã. É aí que o IACS inicia sua trajetória. O pastor Harder e a esposa, Mary, foram chamados do Canadá para vir trabalhar no Brasil. Ele, presidente da associação, e ela acompanhante, com 2 filhos, 5, 10 por aí,
E o terceiro filho nasceu aqui em Porto Alegre em 1925, o professor Neander Harder, que muita gente conheceu. E pastor Harder era descendente de uma família de educadores, o pai, o irmão, e ele sentiu um desejo imenso, visitando as igrejas, de fundar uma escola de internato. Por quê? Os alunos adventistas que terminavam aqui o elementar, que seria equivalente hoje ao, talvez, o ensino médio ou fundamental, não sei, teriam que viajar 4 dias e 4 noites para ir a São Paulo estudar no então CAB. E ele sentiu aquele desejo, e por 3 vezes ele pediu autorização e foi negado. Ali onde será o museu futuramente, aquele prédio do canto lá, era um sanatório. Ele teve um problema de pulmão, em 1928, no mais ou menos começo do ano, e ele veio se tratar aqui. Então ele olhava para os campos, para cá, a fazenda, e dizia, mas que lugar magnífico para se construir uma escola. Uma noite ele estava orando, fervorosamente, Senhor, por favor, se não é do teu agrado, tira do meu coração esse sonho, esse desejo. A família estava dormindo, de repente ele sentiu uma mão no ombro. Não se mexeu, achou que era a esposa, e ouviu as seguintes palavras, não temas, Abraão, segue os desejos do teu coração, porque o Senhor será contigo e a obra prosperará. Quando ele olhou, ele não viu ninguém. Então ele sentiu que tinha que fundar a escola dos sonhos. Vendeu a casa, a esposa deu a ele uma herança que ela havia recebido por morte da sua mãe, e ele veio feliz, numa sexta-feira à tarde, 14 de novembro, passar a escritura da parte da fazenda que estava à venda, que é onde nós estamos. E assim surgiu o Colégio Cruzeiro do Sul, a escola do sonho do pastor Harder e certamente, seguramente, do sonho de Deus. Aos poucos e com muito esforço da família Harder, a fazenda foi se transformando num complexo estudantil. Era o sonho dos Harder se tornando realidade. Em 1936, a senhora Harder estava meio adoentada, eles cansados, porque nesses anos todos não tiraram férias. Então ele doou para a associação todo o colégio. Já tinha algumas construções, tinha frutas plantadas, porque ele montou um laticínio para os alunos trabalharem, porque os alunos que vinham, a maioria era muito pobre. Tanto que às vezes a senhora Harder e a sua ajudante, Matilde, rasgavam sacos de farinha, de açúcar, lavavam, tingiam para fazer roupa para esses alunos. Mas então ele doou, ele tirou o laticínio, vendeu para poder recomeçar a vida e doou para a associação toda a escola montada. E assim, o diretor que veio depois dele, Dr. Otávio Espírito Santo, que era um engenheiro, se não me engano, oficializou, que o governo exigiu, oficializou o colégio. Então, o Colégio Cruzeiro do Sul passou a se chamar Ginásio Adventista de Taquara. E com isso, cada diretor que vinha, melhorava um pouco aqui, melhorava um pouco ali, e a crise vinha crise para todos eles. Nenhum diretor, desde que eu estou aqui, disse assim, está sobrando dinheiro. Houve um tempo que nós tivemos ajuda da Golden Cross, muita ajuda, pagando bolsas de alunos. Mas depois a Golden Cross também não nos ajudou mais. Então, sempre, não tivemos nunca dizendo assim, o IAC está com dinheiro sobrando no caixa. Eu não me lembro nunca disso. Seu Moacir, como é chamado carinhosamente pelos alunos e pelos funcionários, trabalha no IACS há mais de 30 anos. Ele diz que passou muita coisa por ali. Conta que um filme passa por sua cabeça das coisas que viveu no IACS e pensa em como vai fazer quando tiver de parar o trabalho no instituto. Fixo assim, direto, 29 anos.
entre todos 31 anos, por aí, um dia ter que parar de trabalhar aqui, porque aqui é a minha casa. Aqui os meus filhos estudaram, meus filhos se formaram, aqui é o meu lar, aqui faz parte da minha vida, quase a metade da minha vida, que eu vou fazer 70 anos, eu trabalhei aqui dentro. Então, assim, como parar de trabalhar, como não vim mais para cá de manhã, às 7 horas bateu o cartãozinho. Então, eu fico preocupado qual é a minha reação de parar de trabalhar aqui, né? Outro personagem que tem suas raízes no IACS é o ex-aluno Guido Mário Praz Filho. Hoje ele é presidente da Câmara de Vereadores de Taquara, mas como ex-aluno, garante carregar para a vida toda os ensinamentos que ali aprendeu. Olha, são muitas lembranças, né? Porque foram 7 anos estudando aqui, convivendo com várias pessoas, tendo várias experiências, né? E isso, para nós, nos passa um filme muito grande, uma alegria de estar aqui e saber que aqui a gente buscou conhecimento para a vida, né? E para ser uma pessoa do bem. Foram milhares de alunos que ali se formaram ao longo dos 90 anos. Pastor Ayrton Keller, o filho mais ilustre, conta onde e em que o colégio marcou sua vida. Estudei no IACS dos anos de 1983 até 1985. E esses 3 anos foram fundamentais em várias áreas para mim, mas eu destaco primeiro a minha vida espiritual, porque o colégio sempre estimulou cada aluno a ter o seu encontro com Deus, o seu momento de comunhão, e na época das decisões, Deus se tornou meu companheiro de vida. Também fui estimulado a servir a igreja, a ser pastor. Eu já tinha esse desejo no coração, mas é claro que no ensino médio muitas outras coisas aparecem, mas no IACS eu me envolvi com programas da igreja, eu vi pregadores que falavam de missão, e tudo isso foi fazendo crescer no meu coração o desejo de servir a causa de Deus. E por fim, o IACS me ajudou a ser líder, me deu muitas oportunidades em diferentes tarefas sociais, acadêmicas, dentro dos residenciais, e isso me ajudou a ser o que eu sou hoje. Devo muito aos anos que passei no IACS. Mas nem tudo é alegria. Talvez o momento de maior tristeza para os alunos e funcionários aconteceu em 2015. Um tornado destruiu parte do principal auditório do IACS, além de causar danos em outros prédios do Instituto. Câmeras internas do colégio mostram o desespero de alunos e funcionários. A força do vento deixou um verdadeiro rastro de destruição. Mas ele deu a volta por cima e chegou lá. E está lindo novamente. O que era uma fazenda sem construções na década de 1920, hoje é um grande complexo estudantil. São mais de 1.300 alunos. 300 moram dentro da cidade IACS e contam com uma estrutura invejável. A escola busca proporcionar um ambiente acolhedor e amigo a seus alunos residentes. A estrutura conta com quadras de esporte, piscina semiolímpica e piscina térmica, pavilhão, espaço para a prática de outros esportes, uma pista de atletismo e uma pista de skate. Alimentação sempre saudável, equilibrada, gostosa, vegetariana, preparada com cuidado, sob a orientação de uma nutricionista. Tudo isso para atender às necessidades nutricionais de jovens em formação. O IACS é uma escola que ama a música. Além do conservatório onde alunos desenvolvem seus talentos musicais, o local conta com um auditório de médio porte, onde se realizam as programações musicais e outras atividades do gênero. Mas cuidar do interior talvez seja a marca mais preciosa que o IACS deixa em seus alunos. As atividades espirituais são muito ricas. Nelas, os alunos têm oportunidade de participar, de uma maneira ou de outra,
desenvolvendo seus talentos. Até agora só falamos de quem já passou por lá. Mas e os alunos que hoje estudam no IACS? O que dizem? Família, lar, crescimento é bem clichê, mas é um pedaço do céu. É um mundo dentro do mundo que ensina a gente a viver como Cristo sempre quis que a gente vivesse. O IACS, para mim, ele é aquela frase de slogan, né? É mais que o colégio, um lar. Literalmente é, porque a gente acaba se envolvendo tanto aqui dentro que acaba realmente se tornando a nossa família, né? O IACS é a minha casa, é o meu trabalho, é a minha família, são os meus amigos. Hoje, diretor da instituição, o professor João Cesi fala com orgulho do período que ali passou quando era aluno. Ele era interno e de família simples, teve de trabalhar como ajudante de pedreiro para se formar. Conta que o IACS lhe deu inúmeras oportunidades e quando questionado ao olhar o local, o que lhe vem à mente, a primeira palavra foi gratidão. É uma coisa assim, eu nem consigo ter uma palavra, sinceramente, o que vem à minha mente assim é gratidão. Gratidão pela providência de Deus sobre essa instituição, sobre quantos que por aqui passaram, e eu me incluo nesses, né, que foi um milagre, né? Porque eu não sei, quem sabe, hoje onde eu estaria. Provavelmente com alguma possibilidade que de repente nem na igreja estar, né? Então eu tenho assim um senso de gratidão muito grande ao IACS, porque representa demais na minha vida lá atrás e hoje, para minha família. Estar hoje participando desse ambiente aqui é uma coisa de extremo significado para a nossa família, para o meu filho. A gente curte muito estar aqui. O ex-aluno e presidente da Igreja Adventista para a América do Sul, pastor Ayrton Keller, fez questão de gravar uma mensagem pelos 90 anos do IACS. Agora que nós comemoramos 90 anos de história do IACS, é tempo de reflexão, mas eu tenho no meu coração uma certeza: o IACS não vive da história. O IACS faz história. Quantos alunos passaram por dentro do colégio e aprenderam a amar a Deus, a amar a igreja, a serem líderes relevantes na comunidade e saíram do IACS para fazer história? Líderes da igreja, líderes sociais, líderes políticos, líderes comunitários. Portanto, eu não creio que a história do IACS se resume a 90 anos. A história do IACS é a somatória de todas as histórias de vida e o impacto que elas causaram no Brasil, na América do Sul e no mundo. E o meu desejo sincero é que o IACS não fique só comemorando 90 anos, mas continue escrevendo uma nova história e a história de muitas outras vidas, até que o Senhor nos dê a eternidade de presente. Tem coisas na vida que só a experiência é capaz de proporcionar. Foram tantos momentos, tantas orações, muitas conquistas e até dissabores. Mas agradecer pelo passado é saber tirar lições dos acertos e erros e, sobretudo, desafiar o presente e abrir as portas para o futuro. O IACS tem como base a educação cristã e está atento para que seja capaz de formar profissionais comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e solidária. Uma educação autêntica é aquela que constrói, ensina conceitos, hábitos e valores. Parabéns, IACS, pelos seus 90 anos e que venham outros 90 com muitas conquistas e vitórias. Segunda-feira de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul. Não chove. A umidade relativa do ar fica entre 46% e 95%, mínima de 15, máxima de 28 graus. Na terça-feira, o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 19 e 26 graus. Já na quarta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de nublado. Noite ainda com nuvens, mínima de 16, máxima de 29 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje.
A segunda-feira será ensolarada em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. O amanhecer, que teve sensação de frio em algumas localidades, em razão do tempo aberto e poucas nuvens, rapidamente aquece e a tarde será agradável. Uma massa de ar seco ao longo da semana irá se intensificar, fazendo com que a temperatura vá aumentando gradativamente. É até possível que algumas cidades passem a semana toda sem registro de precipitação. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 31. Em Passo Fundo, no norte do estado, 29 graus. E em Santa Maria, na região central, 30. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 24 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 26. O NT Sul desta segunda fica por aqui. Mais informações em novotempo.com/NTSul e facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e compartilhe nossas reportagens à vontade. Amanhã ao meio-dia a gente está de volta. Uma ótima tarde para você. Até lá!